Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks, eu sou o Thiago Moura TM e eu tô de boa porque com a minha playlist o Vecna nunca ia conseguir me pegar. Olá, sou a Ana dos Dois Faladores e eu acho que os anos 80 são a melhor década que já teve. Eu sou o Luiz Otávio dos Dois Faladores e Stranger Things claramente é uma obra de ficção porque não tem como tantos jovens juntos ser tão bom. Fala galera, aqui é a Thalita e eu tenho para dizer que Stranger Things é com S de sensacional e conforme a série envelhece ela fica melhor. Que isso, hein? Tá ficando igual vinho, né? Vai envelhecendo, vai melhorando. E ó que é raro isso, tá? É isso, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 74. Hoje falaremos sobre Stranger Things, série fenômeno da Netflix, que teve o primeiro volume com 7 episódios da 4ª temporada liberados recentemente e vem se mantendo no top 10 da plataforma. Tomem cuidado com spoilers se vocês ainda não assistiram. Corte rápido. E você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, corre lá para se inscrever e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na @Papo Nerd Oficial. E aproveita para olhar a publicação fixada e participar do Seguidor Premiado de junho. Isso aí, participa lá até o dia 30/6. E não saia daí, porque a gente volta logo depois do nosso Mural! IJ Livreiro. Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí, venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. É isso aí, Thiago. Lá você vai encontrar níveis, né, e recompensas para cada nível. Basta lá dar uma busca, né, no Papo Nerd Oficial e escolher a melhor opção. A galera já pode ajudar, colaborar com valores a partir de R$1. Olha só. Que beleza, né? Fácil, simples, né? E além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos, né? Com maior qualidade. As trevas retornam a Hawkins, a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível. Muito bem, vamos abrir aqui a nossa discussão, né? Falar
falar sobre Stranger Things aí, a 4ª temporada. Parece que agora, de vez, eles entraram no gênero de terror, meteram o pé na jaca mesmo ali, terror escrachado ali. Então eu quero saber de vocês aí, né, a rodada inicial, pra gente falar o que vocês acharam, o que cada um achou, assim, de uma forma bem sintetizada, desse primeiro volume aí de episódios. O que eu gostei é que a série tá amadurecendo conforme eles vão amadurecendo também, né? Então, quando eles eram muito crianças, você tinha ali o Demogorgon, que era a criatura que eles precisavam enfrentar, e aí conforme eles foram crescendo, os problemas foram crescendo também, e agora eles estão mais velhos e estão precisando lidar com um terror também mais pegado, um terror mais pesado, que pra gente também não é tão pesado assim, né? Vamos combinar que a gente que já tá acostumado a assistir filmes de terror, essas coisas, não é um terror, nossa, meu Deus, que terror é esse? O que tá acontecendo na minha TV? Não é isso, mas a gente vê ossos sendo quebrados, a gente vê boca sendo deslocada, a gente vê ali algumas coisas bem violentazinhas mesmo, que a gente não via tanto, eles escondiam, né? Como a própria cena do Demogorgon atacando nessa temporada, a gente não vê ele atacando nas temporadas que ele apareceu antes. Foi mais do que eu havia esperado, gostei do ritmo, adorei a pegada do terror, que é um gênero que eu curto muito, então para mim assim, foi uma delícia assistir esses 7 episódios, passou rapidinho, nem senti, e inclusive até mesmo os episódios de maior duração, eu nem senti, mas curti pra caramba, adorei. Nossa, eu gostei muito da nova temporada. Quando eles confirmaram a 5ª, eu fiquei um pouco preocupada lá no início, porque eu falei, gente, mas vai ter assunto para mais uma outra? Mas aí quando eu vi a 4ª, como que eles otimizaram as situações, eu falei, não, tem substância, tem muita coisa, inclusive, para ser resolvida, vai precisar de uma 5ª temporada. Eu gostei da inserção dos elementos de terror que já existiam, mas agora eu achei que ficou escancarado. Você vê que é uma ficção com terror, que até então tinha aquela questão assim, de gerar tensão, mas aquele primeiro episódio já mostrou que veio. A menina levita lá e começa assim, contorcer. Eu falei, gente, meus alunos menores de idade não podem ver isso, não. Eu achei assim, incrível, gostei bastante. A direção tá muito bonita, tem umas cenas que eu achei assim, de saltar os olhos, e uma das coisas que ganha meu coração na série é a ambientação. Como a colega falou, a década de 80 permite tantas coisas, tem tanta referência bonita que você vai vendo, aquela pista de patinação, os jogos de RPG, todo aquele figurino, penteados, tão estilizados, que eu acho que agregam. E aí a trilha sonora também, que veio com plus, que inclusive faz parte da trama. Eu achei incrível. São elementos aí que realmente, né, fazem jus, né, agregam bastante aí. Sobre essa questão deles já terem anunciado a 5ª temporada, foi uma coisa que as pessoas debateram muito, assim, né? Pô, precisa de tanto episódio tão longo assim, né? A próxima parte vai vir com um episódio de 2 horas, por exemplo, e já anunciando que tem uma 5ª. É que eles estão crescendo, né, gente? Eu acho que a galera esqueceu um pouco disso. Assim. Se eles demorarem muito para fazer fazer a segunda parte dessa temporada e fazer a próxima, já vão ser eles adultos com filho para criar essas coisas todas. Então eles realmente precisaram comprimir essa produção da série para encerrar, e que bom também que vai encerrar, por mais que ela esteja sempre mantendo o nível ou elevando, que bom que vai encerrar também para não ter encheção de linguiça ali. Mas acho que tem muito disso da idade deles mesmo. Você pega as fotos comparando como eles eram na primeira temporada e como eles são agora, você tem até de, peraí, jura que é esse garoto que começou daquele jeitinho, já tá desse tamanho? É verdade, tem muito, cara. Mas é até por isso que algumas séries que são para ser adolescentes, eles pegam atores adultos e colocam para interpretar adolescentes, para eles não sofrerem com essa questão deles esticarem muito rápido. Mas é legal que eles, de fato, lá no início pegaram adolescentes, e agora eles estão enormes. Mas vai ter um salto temporal também para gerar uma proporção aí. Parece que a 5ª temporada vai ter um novo salto, que aí vai acompanhar, de certa forma, a idade deles, para solucionar um pouquinho esse problema.
Sim, interessante. E uma coisa também que o Luiz falou aí, me lembra muito o que aconteceu com a saga Crepúsculo, porque, por exemplo, você pega lá os atores, né, que eles estão representando ali personagens que são, de certa forma, imortais, né? Ou seja, eles não podem envelhecer, então eles tiveram que correr com a produção dos filmes. Tudo bem que é filme, né? Aqui a gente está falando de série, mas serviu para a gente ter um exemplo. Poxa, você não pode deixar os caras envelhecerem muito para ficar assim muito diferente do começo, porque eles são imortais, então não tem como, a gente tem que correr, né? Então faz sentido, né? Eles quererem meio que acelerar isso, um salto temporal, acho que pode agregar muito. Eu acho de zoação comparar Stranger Things com Crepúsculo. Para isso Enfim, foi um salto também, não temporal, mas vamos falar que salto é esse não. Mas eu achei também interessante falar que demorou muito para sair essa 4ª temporada, né? Eu fiquei com medo de a gente às vezes se desligar, porque eu tenho esse problema, eu assisto muita série, e você acaba às vezes se desligando dos personagens, meio que se desapegando e se apegando a outras, né, outras histórias. Mas é incrível como é que você começa a assistir, parece que aperta um botão dentro de você e você já se reconecta com eles muito rápido. Você tem um conjunto de atores e de personagens muito carismáticos, né? Embora você não tenha tanto Dustin aparecendo como na última, mas eu acho que a Robin, ela ressurge e a Nancy segurando, que eu não esperava isso delas, que ela tá no personagem para mim assim meio que deixa pra lá no canto qualquer, e elas têm uma certa posição de protagonismo em vários episódios, e o que eu achei muito bacana, eu gostei, porque você também, dentro desses arcos diferentes, você conseguiu equilibrar melhor a participação de todo mundo, né? Sim, sim. Só não teve o Jonathan, né? Porque o cara fez praticamente um inútil, né, nesse volume, nesse primeiro volume. Tu tá numa campanha pra difamar o rapaz que eu tenho te observado nas redes sociais. Mas ele tá muito apagado mesmo. Quem começou com isso foi a Larissa, cara. Eu só concordei. Não, Larissa não é bom elemento. Eles têm uma separação geográfica, né? Eu acho que uma das distinções dessa temporada para outras é isso, são 2 arcos distintos, na verdade são 3, né? Tem o arco lá da Califórnia, o arco de Hawkins e o arco que fica Alasca, Rússia. O grupo da Califórnia, querendo ou não somente o Jonathan, o Mike aparece muito pouco, aquele núcleo lá aparece pouco, então acaba que o Hawkins se destaca e aí dá espaço para meio que as novas lideranças, e é uma liderança feminina. Eu achei também surpreendente que a Nancy e a Robbie acabam se destacando mais à frente do grupo. E aí surge uma nova dupla que funciona muito bem, enquanto tipo o Steve e o Dustin formam aquele alívio cômico que deixa o núcleo de Hawkins o mais legal de todos. Infelizmente, da Califórnia, aí entra lá o Jonathan, tadinho, mas mais peso morto que o Jonathan persiste o Will para mim. Até agora, o Will entrou na série para sofrer. Espero que, enfim, explorem finalmente ele, né, na próxima temporada, mas ele tá pau a pau com a futura namoradinha lá da Robin, que eu sou fã de Annie Whitney, fiquei lá vendo episódio por episódio, falando, não, agora ela vai aparecer, agora eu tô esperando até agora, cara, ela ter mais que 2 falas. Enorme em cima da escalação dela, não, porque a atriz da Annie... Não, ela é fenomenal, ela é fenomenal. Então, assim, aí ela, uma pontinha no primeiro episódio lá, e pronto, sumiu a garota. Desapontada até agora. Tô aguardando ela. Mas eu defendo o Jonathan. O Will é muito mais inútil que o Jonathan. Ela deve aparecer mais na próxima parte mesmo, né? E o Will, tadinho, é bem o que a Thalita colocou, né? Tá ali pra sofrer, tadinho. Porque a primeira temporada é ele, o veículo do problema, né? E de lá pra cá, a vida dele deu uma descompensada, tadinho, que ele tá tentando desde então se encontrar no mundo, porque os amigos chegaram todo um período que viveram e ele não pôde viver, então ele tá sempre um pouco atrás em relação às experiências que ele teve. Tem toda a questão que a galera traz também para debater, às vezes, sobre a sexualidade dele. Ele realmente ele é homossexual, ou ele ainda é um adolescente que ainda não se atentou tanto
para a questão da sexualidade, e por isso fica um pouco deslocado também. Então ele é um personagem muito complicadinho, na verdade, ele é muito complexo, e aí às vezes até por ser tão complexo, de repente os roteiristas falam, deixa ele aqui um pouco no canto, que a gente só vai jogando algumas sementes, e aí a gente pensa numa maneira melhor de trabalhar ele, porque é um personagem bem complicadinho. Que eu fico esperando sempre quem sofre muito no final ter um final feliz, de redenção, né? Porque toda novela mexicana, todo romance, assim, o personagem sofre muito e no final só vai ser feliz no final, né? Coitado, eu espero que o Will consiga alcançar isso, apesar do amor platônico que ele parece estar desenvolvendo pelo Mike. Mas eu não sei, cara. Eu fico com medo, sério, dele ser alguma coisa subaproveitada dentro da trama, o que eu vou lamentar, porque senão fica parecendo que, coitado, ele era um saco de pancada da série e ficou ali como bode expiatório, coitado, e no final não teve um momento de glória, né, um momento de brilho para ele, coitadinho. É verdade, concordo, e realmente, se você parar para pensar, né, a trama toda, né, tudo começou porque eles estavam jogando RPG e a mãe do Mike não deixou eles ficarem por mais 20 minutos lá. Então aí o Will se perdeu, né, o Demogorgon pegou ele, levou para o mundo invertido, então assim, o Will, cara, de certa forma, né, na primeira temporada, ele ficou sumido o tempo todo, ele só aparece no comecinho e no final. Na segunda ele tem um pouco mais de destaque, porque aí ele, como é que fala, ele começa vomitando lá aquelas planárias lá, Demogorgons, filhotes, não sei. Então, e aí ele vai ganhando um pouco mais de relevância. Só que agora a gente viu que ele ficou muito, muito abafado, cara, realmente. Então, assim, que ele tenha depois uma certa exploração, né, que faça jus à importância do personagem para a série, né, como um todo. Então eu também espero que ele tenha mais espaço, inclusive eles vão explorar, né, a sexualidade dele, que isso seja feito de uma forma boa. Eu espero que eles não simplesmente coloquem assim, jogado, né? Trabalhem isso de uma forma correta, porque ele é um dos 4, cara, né? Começou com a galerinha lá dos 4 e ele tem que ter não só uma redenção, né? Mas ele tem que se dar bem também em alguns momentos na série, né? Então, assim, tô torcendo por ele também. E já que a gente tocou aí nesse assunto aí sobre personagens, né? Vamos falar dos novos personagens um pouco mais agora, né? O que vocês acharam do Ed? Que vida louca é aquela, né? O cara, Hellfire lá, cara, eu ri muito com ele, cara, maior comédia aquele cara. Eu achava que eu não fosse gostar dele. Ele começa como um babaca, né? No começo, né, cara? Mas é aquele babaca que toda escola tem, mas que também não faz mal pra ninguém. É babaca, mas não é tão babaca assim. É o babaca maneiro, né? Então, gosta de aparecer, fazer uma graça, mas se você parar pra observar no trailer, né, é ele que começa, assim, a narração da história no trailer, é ele que aparece abrindo os braços, que é a cena que eles estão retomando a partida da RPG, então é ele que faz a introdução. E quer queira que não, ele acaba sendo um fio condutor muito importante dentro da história. Eu não sei quanto a vocês, mas eu em nenhum momento imaginei, não, a história vai ser o seguinte, vamos proteger aqui o Ed, que está sendo acusado de um crime que ele não cometeu, e aí foi uma escolha muito, muito acertada, eu achei, assim. É mais um acerto do roteiro. A galera que escreve o roteiro do Stranger Things, eles conseguem acertar bem assim na dose, no ponto do que eles querem tratar e escolher bem os personagens para falar sobre eles. É uma coisa, inclusive, que não me preocupa tanto sobre como eles vão tratar a sexualidade do Will, porque eles conseguiram tratar de uma maneira bem legal a da Robin, né, que não é uma personagem nova, ela já entrou na outra temporada, mas que eles trataram também, existe essa questão, ela é homossexual, e a série tratou isso como uma característica da personagem, não problematizou demais, nem desmereceu, tratou como uma questão, mas eu gostei do Ed, e eu acho também, inclusive, que se o Will volta, o Will pode fazer o papel do Ed como o líder, né, do Hellfire, do clube, do Hellfire. Acho que pode ser um papel pro Will ali, que ele fazia isso quando eles eram crianças, ele pode continuar fazendo mais velho.
Até porque eu acho que o Ed é mais velho, né? Do que eles. Acho que é 1 ano ou 2 anos mais velho do que ele. E que ele me surpreendeu, assim. Eu achei que fosse... Primeiro episódio, eu pensei que ele fosse aparecer e depois fosse sumir. Eu não entendi logo no começo que ele ia ser o centro desse arco e todo mundo ia ficar preocupado em tentar ajudá-lo. Então, havia uma relação, uma amizade, uma confiança nele, ao ponto deles acreditarem que ele não estava envolvido e vamos juntos protegê-lo de alguma forma. Eu não esperava que fosse assim, mas é um personagem também que vai crescendo, você vai aprendendo a gostar dele, e ele também vai crescendo dentro da trama, ele não foi assim, empurrado goela abaixo da gente, ele vem devagar e vai crescendo na gente. Então, eu gosto dele, já não simpatizo tanto com né, o 01 lá. Não, acho que vocês falaram bem sobre o Ed, é aquele que a gente começa com ranço, mas ele vai ganhando, vai conquistando. Inclusive, se aquela menina que morre primeiro não tivesse morrido, eu super shippei aqueles dois lá na floresta, conversando. Uma pena que... Tava rolando uma química legal ali, cara. Não. Você vê que às vezes a química é com diálogo, né? Eu achei incrível ali. Uma pena que foi desperdiçado, que a menina jaz em paz. O amigo do Jonathan, que tem muita gente que não curte, o amigo alternativo lá dele, eu pessoalmente gostei. Eu acho que essa pegada de década de 80 tem esse humor meio pastelão, meio toscão. Então eu acho que casou. Não, eu achei que ele agregou positivamente. Ou seja, um dos acertos dessa temporada é justamente que eles trazem novos personagens que dão uma oxigenada na trama. Porque senão, querendo ou não, né, dá um desgaste ficar ali entre os personagens principais sempre. Então esses dois novos eu achei que deram uma quebradinha, foram legais. E a série ela dá espaço para quem então era bem mais desaparecidinho, como a Erika, que é a irmã do Lucas. Eu acho aquela menina incrível, hilária, ela jogando RPG com eles e ela, de fato, agora mais inteirada de tudo que tá rolando. Para mim, ela é muito boa. E o Murray agora tá muito mais presente. Ele e a Joyce, para mim, salvaram aquele arco da Rússia. Eu achei hilário, porque alguns episódios, por serem longos, eles acabam sendo desgastantes. Não é que eu achei ruim, tinha muita história para contar. Aquele arco da Eleven eu achei meio longo. Então chegava uma cena do Murray com a Joyce, dava aquela quebrada e me dava um up. Eles tinham um timing de humor assim, muito legal. Então são personagens assim que até então não são novos de fato, mas eles não tinham tanto espaço e agora parece que eles perceberam a utilidade deles e deram mais tempo de tela. Eu achei bem bacana. Vou polemizar aqui. Uou! Vou polemizar. Manda ver. Desculpa, Thalita, mas assim, eu entendo que o Argyle é um personagem engraçadinho, é um personagem bacana. É um peidorreiro. Mas ele só tá ali porque eles não tiveram coragem de colocar o Dustin ou o Lucas fumando maconha. Porque se eles tivessem tido coragem de fazer isso, ele não estaria ali. O Jonathan Eles só precisavam de um maconheiro, então, né? Então, assim, se não fosse isso, o Jonathan trabalharia na pizzaria, ele iria dirigir a van e segue o rumo da história. Assim. É um personagem muito engraçado, realmente, quando ele aparece, mas, pra mim, ele só tá ali pra poder brincar com o fato da maconha e eles não tiveram coragem de colocar com os garotos que foram crescendo a brincadeira. Eu concordo em partes, mas se você for pensar, o Jonathan ele não tá na mesma série que eles na escola. E ele tá num outro núcleo agora, então o cara ele também não podia ficar sozinho, ele precisava meio que de uma companhia. Tinha que ter um suporte, então, né? Sim. Aí colocaram um loucão lá, que querendo ou não... Botaram um quilhute lá, cabeludão já um perfil lá. Alternativo. Então eu acho que casou. Ele precisava de um coleguinha, porque ele não tinha ninguém para desabafar lá as lamúrias com a Nancy. Inclusive, quero dizer que eu não quero a Nancy com o Steve, eu ainda sou time Nancy e Jonathan. Você ainda shippa eles ainda. Cara, eu acho que a relação da Nancy com o Steve, cara, eu acho que também é página virada. Eu acho que já foi. Por mais que um ainda ali, né, sei lá, sinta alguma coisa meio que distante um pelo outro ali, eu acho que a série ela não precisaria voltar nisso, né? Não, é o que eu acho, né? Já encerrou, não deu certo lá no começo. Igual, por exemplo, a gente falou do Ed aqui,
O Steve também ele começou como um puta de um babaca. Só que no final da primeira temporada, ele ganha a gente, né? Você acaba gostando dele. Aí na segunda, você vê que ele começa a interagir mesmo com a galera, ele e o Dustin ali funcionam muito bem, então você começa a gostar dele. Então, eu acho que, sim, ele tem muito a ganhar explorando outras, vamos dizer assim, namoradas, né? Ele não precisa voltar para Nancy, né? Também nisso aí eu bato nessa tecla também. Eu acho que ela tem que ficar com o Jonathan porque foi uma escolha dela, né? Ela escolheu, ela tinha essas opções ali, ela resolveu ficar com o Jonathan, beleza, encerrou essa parte. Mas, né, vamos ver no que vai dar. Agora também, eu queria ressaltar aqui também aquele cara, que eu esqueci o nome dele, mas ele é um soldado russo que tá junto com o Hopper, cara. Depois eu fiquei sabendo que ele era aquele cara do Valar Morghulis, do Guerra dos Tronos. Então, aí eu falei, pô, esse cara, como que ele tá diferente, não sei mais o quê. E aí, assim, no começo eu falei, pô, esse cara só tá querendo sacanear o Hopper, tá querendo explorar ele. Mas no final você começa a entender que ele queria se beneficiar, mas ele também não queria, de fato, ferrar o Hopper, né? Eu acabei gostando também desse cara. Eu acho que para aquele núcleo ali, ele acabou colaborando bastante, né? Assim como você falou que a Joyce e o Murray foram super, super engraçados, o Hopper também ele não podia ficar ali naquela prisão sozinho, sem entender russo. Tinha que ter alguém ali para ele ter uma troca ali, né? Eu achei que isso foi fundamental ali naquele núcleo ali também, né? Você lembrou bem, e eu lembrei, eu nem reconheci na hora, mas aquele Victor Crew lá, ele é o ator que fez o Fred Krueger, né? E não é à toa que ele causa maior atenção em pequenas cenas que ele aparece. Eu fiquei com medaço, achei incrível, o cara é o mestre mesmo na arte de aterrorizar. Eu só ia comentar que faz muito sentido o Robert Englund tá eu acho que é Englund o sobrenome dele, tem um dedinho mudo ali que é chatinho de falar. Tá nessa temporada, porque a temporada bebe muito na Hora do Pesadelo. Tem muita referência de A Hora do Pesadelo ali nessa temporada, então faz muito sentido o Fred Krueger tá ali também com aquele puizinho no corte dele do olho. Uma escolha equivocada, porque se alguém quer se matar, não é cortando os olhos, né, meu querido? Cara, não quero tem outras fazer formas, né? Um curso de como se matar, vá procurar uma ajuda antes de... Ele com a gilete ali, ele só cortou no lugar errado, tinha que ser no pulso. Né, vou cortar meus olhos. Não faz muito sentido, né? Mas realmente, a cena com ele é muito boa também. Então, já que a gente tocou nesses pontos aí, né, que deixam a gente, pelo menos eu fico muito agoniado com isso, né? Vamos falar um pouco aí das referências e do terror que eles serviram pra gente aí nesse primeiro volume de episódios aí da 4ª temporada. Eu confesso que eu fiquei, assim, assustado no final do primeiro episódio, quando aquela garota começa a se contorcer e se quebrar sozinha, levitando, e os olhos dela parece que implodem. Eu falei, caraca, velho, eu não estava esperando por isso. Então aquilo ali me deixou, assim, de uma forma muito, muito... eu fiquei assustado, mas foi algo inesperado, né? Eu não estava, assim, preparado para aquilo naquela hora. Não sei vocês. Não, nem um pouco. Eu gosto desse tipo de terror meio quebrado, que aí você tem uma referência rápida ao terror oriental, né? Que muitos dos fantasmas, dos seres, eles são meio assim quebradinhos, né? E tem esse movimento assim. E eu achei que a pegada dos olhos é que foi assim a cereja que ninguém estava esperando e que traz assim o componente de falar uau! E meio que dá um flash para você do que vai ser o resto da temporada para você. Então, foi sensacional. E depois você vai tendo outras referências, né? Como a questão da Hora do Pesadelo, bastante. Hora do Espanto, em algum momento ou outro, você tem um pouquinho de referência. Você não sabe meio que que caminho que vai conduzir. Ele mantém a pegada de suspense junto com o terror, que eu gosto muito. Eu me amarro em suspense. Eu acho que eles mantêm esse componente, não fica só terror, só slasher, que você vê também que eles beberam muito nessa coisa do slasher. Embora eles não tenham mergulhado de cabeça, mas está lá o slasher. Mas eu gosto muito dessa pegadinha assim, do suspense, você ficar esperando o que vai acontecer no próximo, para onde que isso vai caminhar. Só acho que o núcleo da Rússia, para mim, ficou mais chato de todos. Quase ao ponto de, para mim, vontade de passar rápido, porque realmente não tem nada ali acontecendo que eu tivesse a fim de ver.
mas dá vontade de fazer. Mas é porque você tem problema com ação demais, né? Eu não curto muito. Outra referência que tem ali, que aí eles falam quase uma frase que tem no filme, é do Halloween, né? Quando ele tem um dado momento, um personagem fala assim, ele é o bicho-papão, ou tem um bicho-papão atacando, isso é uma referência ao Halloween, lá no original, que eles, em dado momento, eles falam que o garoto fala, o bicho-papão tá no armário, ou alguma coisa do tipo assim, já era o Michael Myers no armário. Então, tem essa referenciazinha assim, não tão sutil, mas que também não é todo mundo que vai pegar, então fica tipo um carinhozinho. Você que gosta, aqui ó, um carinhozinho pra você, um pequeno aqui, afago. Um presentinho, né, pra vocês aí. Um pequeno afago. Uhum. E aí eu também gostei bastante disso, até porque eu gosto do Halloween, principalmente o primeiro. Eu acho que o Luiz e a Ana contemplaram bem. Eu, pessoalmente, essa questão, assim, do terror dentro do transe, porque quando o Vecna, né, vai agir, as vítimas, elas ficam meio que em transe. Eu acho isso tão aflitivo, porque enquanto é vida real, você tenta correr, você tenta pular, você tenta bater, sei lá. Mas enquanto você tá numa zona que não é a sua de conforto, eu acho que é o elemento chave que mais gera atenção e que para mim funcionou bem. Inclusive, eu exalto o episódio 4, que se for considerar para mim todas as temporadas, é o melhor episódio de longe. E é o episódio focado na Max, que a gente ainda não mencionou até aqui, mas para mim ela soca todo o resto do elenco. A menina tá sensacional. Inclusive, desculpa Millie Bobby Brown, mas para mim ela tá secundária quase nessa temporada comparada ao brilho da Max. O episódio 4 gera todas as sensações. Você vê a menina com aquele trauma todo, mas ainda assim com uma resiliência fora do comum. Aí toda aquela questão, ela lá no mundo invertido, tentando sair, aí a musiquinha toca, você quase grita junto com a personagem. Eu achei aquele episódio um misto de sensações e foi o que soube mais utilizar o terror. Aí, aproveitando que eu falei mal da Millie, mas só pra falar, gente, eu gosto dela, tá? Ela foi bem. Mas é porque eu achei eu gostei do da Rússia, mas eu achei o arco dela um porre. O arco da Eleven, pra mim, foi o mais chatinho, cheio dos flashbacks, que eu sei que tinha uma necessidade em alguns momentos, mas outros eu achei com muitas repetições desnecessárias. Aí eu aproveito também para dar uma puxadinha de orelha nos efeitos especiais. Eu, inclusive, estava vendo no Twitter da Millie. Ela tirou foto com a atriz mirim dela. A menina é quase o clone dela, é a cara dela. Então, não sei por que meteram um CGI tosco na cara da menina. Deixasse ser a menina mesmo. Ia ter ficado muito mais fluido, muito mais realista. Por mais que a gente saiba que lá na primeira temporada, né, a Millie era novinha, era ela, enfim. Mas todo mundo sabe que eles envelheceram. Eu acho que ia soar muito mais orgânico do que soou. Para mim foi o único efeito especial que me incomodou. Porque o Vecna, que aí é o nome do terror dessa temporada, tá perfeito. Arrepia só de olhar, assim. Fantástico. Tem que concordar que realmente o Vecna, né? Até o nome dele, né? Diferente de um Demogorgon, né? Assim como se a gente for parar para pensar, né? As crianças, né? Eles dão os nomes assim, são bem, né? Relativos, interligados a situações de RPG, de quests e tal. Então, o nome Vecna, eu acho que ele impactou muito mais do que o Devorador de Mentes, né? O Demogorgon. E aí você pega esse ser, né, que de longe até agora ele foi o pior de todos, né? Então, assim como eles colocaram lá, se tem alguma patente mais alta que ele, né, tem que ser muito, muito foda, cara, porque ele então seria o general ali, o braço direito do que é o problema todo aí da temporada. E o que mais me chamou a atenção nisso tudo aí é que a forma dele atacar, né, mais uma vez voltando nas referências, é justamente isso, é você prender, né, como se fosse um transe, uma espécie de sonho ali, né? A gente tem muito da hora do pesadelo nisso aí, que a pessoa ficar assim meio que presa e ela não poder fazer nada, não tem como ela sair disso. Consequentemente, a Max, ela
ela sofreu muito, né? Ela vem de um luto, de uma perda, de alguma coisa ali que ela não estava sabendo lidar, né? E aí, os amigos, né, no caso o Lucas, depois ele até pede desculpas porque ele não notou, ele não percebeu, ele não estava ali no momento que ele deveria estar, chegar junto para dar algum tipo de apoio. Então a gente vê que ela sofreu pra caramba, né? Assim como cada um deles tem lá uma perda, um sofrimento, uma dor assim, o que a Max sentiu nessa etapa agora que a gente acompanhou agora, é uma coisa muito, muito assim, angustiante, né? Então o Vecna, por se aproveitar de pessoas assim, acabou mirando nela, né? Mas foi muito, muito legal esse episódio 4 aí, cara. Eu tenho que exaltar, a gente tem que exaltar ele mesmo, porque foi o melhor dessa leva aí. E, né, para mim, o Vecna, a caracterização dele em si, né? Que eu acho que eles juntaram maquiagem com CGI em alguns pontos. Então ficou brilhante, cara. Foi brilhante mesmo. Eu achei bem legal mesmo. Para isso, né, para essa coisa do terror, eu acho que casou muito, muito bem. Vecna é nome mesmo, assim, você consegue entender Vecna como nome próprio. Assim. Demogorgon, você imaginar, é uma criatura. Tem o Demogorgon. Vecna não, você consegue imaginar que é o nome da criatura, então individualiza mais, dá mais importância para ela, assim. E eu acho que ele é o top mesmo, assim. Eu acho que a próxima temporada que vai vir vai ser num sentido de vingança. Assim, a gente estava até conversando sobre isso numa live que a gente fez lá no canal, nesse sentido, que ou vai ser o Vecna ganhando no final dessa temporada e a cidade ou os jovens tentando se vingar, ou vão ser as crianças ganhando e o Vecna voltando ainda no sentido de vingança. Porque se colocar algo acima dele, aí já começa a ficar também algo muito grande. E foi uma das coisas que a temporada anterior quase escorregou. Né, que você tinha um monstro muito grande ali, e aí em dados momentos as coisas ficaram um pouco complicadas. Então eu acho que vai ser ele mesmo ali, que vai agora até o final. Agora outras criaturas podem aparecer, né? O que tem ali naquele mundo invertido de criatura aí é a criatividade dos roteiristas, mas eu acho que de vilão mesmo, assim, eu acho que vai ficar nele. Eu gosto do Vecna, assim, a construção do personagem. Tinha um seriado que a gente... Um seriado não, um programa que tinha no Sci-Fi, que era aquele de maquiagem... Face Off. Eu gostava muito, e ele tinha a ideia de criação de personagem. Sempre que eu vejo um personagem assim, eu fico pensando, né? Tu vê que a mão do Vecna lembra um pouco aquelas garras do Fred Krueger, aquela luva que ele tinha com aquelas navalhas, né? Então ele tem aquelas unhas enormes. Você tem a ideia ao mesmo tempo que ele faz a vítima dele flutuar, me lembra muito Exorcista, todos os possuídos que também ficam meio que fora de si, né? Flutuando às vezes. Você tem a ideia da aranha, que também está muito na ideia do horror americano, né? A coisa da aranha. Então, e ao mesmo tempo ele também tem uma coisa assim, meio que de vampiro. Cara, eu não sei, eles conseguiram fazer uma coisa que eu acho difícil, que é você pegar vários elementos, você bater um liquidificador e sair uma coisa boa pra caramba, sabe? E aquela maquiagem, você diz assim, aquela coisa viva, né? Porque tudo vive dentro dele e parece que faz parte dele, não faz ao mesmo tempo. Quando aquelas coisas ficam se mexendo, aqueles tentáculos, sei lá, que é aquilo que faz parte dele. Eu tenho uma ideia de que aquilo é ele e não é ele, sabe? Como se uma coisa também tivesse dominado ele. Então, assim, é fantástico, realmente. A construção dessa maquiagem, desse personagem, foi uma coisa, assim, que explodiu minha cabeça, assim. Falei, pô, e é difícil você conseguir ver uma coisa, assim, no terror que inova. E, para mim, eles inovaram muito positivamente, gostei muito. Eu acho também que a Eleven ficou muito presa naquele mundinho ali, e acabou ficando realmente muito presa e muito num único episódio. Acho que poderiam ter aproveitado outras situações que ela viveu. Eu entendo o peso dramático daquele momento que ela viveu ali, mas eu acho que ficou muito longo aquilo. Poderiam haver outras situações que a gente pudesse ter a mesma visão, o mesmo entendimento dos problemas e das traumas que ela tem, e não ficaria tão cansativo para nós. Eu acho até que eles quiseram fazer isso com a gente mesmo, cansar. Da mesma forma que a própria Eleven também está cansada de todo esse trauma, de tudo que ela viveu. Mas eu acho que eles podiam ter escolhido um outro caminho
Porque eu acho que esse núcleo, desde das outras temporadas, eu já achava sempre ele meio pesado num ponto assim, mais pro negativo, sabe? Se eu pudesse pensar assim, qual o ponto mais negativo, assim, mais frágil da história? Às vezes eu acho que é o pessoal do laboratório, que poderia ser um grande momento. Para mim, acaba sendo sempre uma decepção. Esqueci o nome do cientista, o primeiro que aparece, vocês lembram? Brenner, que é o Paul. Brenner. Tem o Dr. Brenner, que é o que ela chama de Papa. O outro. E tem o Sam. O Sam, que é o Paul Reiser. Eu sempre lembro que é o Paul, você já falou. O Sam, ele teve uma dubiedade ali num momento que você pensa que ele é de um jeito, e depois no final você percebe que ele está muito mancomunado, muito envolvido com outras subtramas que eu acho que isso, de repente, vai se desenvolver mais na segunda parte ou na quinta temporada. Mas tem algumas coisas a mais ali com relação a esse Sam e o Dr. Martin, que talvez ainda não tenha aparecido. Só espero que eles consigam desenvolver isso bem, porque até agora eu achei que essa parte do laboratório foi o menos trabalhado. Essa parte do Vecna, né, ser o único vilão até o fim, olha só o que eu pensei sobre isso. Que a gente constata que a Eleven é forte pra caramba, quando mostra ela que jogou o cara pro mundo invertido, literalmente. Ela que abriu. Ela é muito forte. Para mim fica estranho ser o Vecna também. Então eu acho que de alguma forma nesses 2 últimos episódios a Eleven recobra o poder e dá uma fechada aí nesse ciclo. Só que eu ainda acho que deve ter uma entidade mais forte e eles têm que arranjar uma forma de novos portais não serem abertos, e eu acho que é isso que eles solucionam na quinta. A não ser que eles de alguma forma achem que venceram o Vecna e ele retorna numa quinta. Mas esse salto temporal me deixa confusa com relação a, assim, fechar de fato esse ciclo desse vilão. Para mim não é tão fácil imaginar sendo ele novamente depois, não. Vou dar uma de nerd chato aqui. De nerd chato que fica, não, mas você tem que lembrar que lá em não sei aonde. Mas vamos lembrar. Nerdola, vai lá. O Nerdola aqui, né? Por quê? Não sei. Mas o Senhor dos Anéis, eles acharam que também tinham derrotado Sauron, né? E passaram eras. E ele tava lá intocadinho no canto dele. Então, pode ser. Eu ainda só acho que a Eleven já mostrou que é mais forte que ele. Então eu queria um desafio foda pra Eleven. Que ela tivesse pra se mostrar realmente. Porque ela criança já deu conta dele, ela criança. Ela recobrando agora os poderes, pra mim, ela vai de sola acabar Mas com o aí cara. que tá. Eu acho que o final dessa temporada pode ir muito pra essa linha, porque eles ficam o tempo todo falando assim, pô, a gente tinha uma amiga que tinha superpoderes e ela resolveu... Toda hora. Não, se ela tivesse aqui, né, tava fácil. Não, se a Eleven tivesse aqui... Então, eu acho bem possível que no final dessa temporada eles se enfrentem, todo mundo achando que a Eleven vai resolver o problema e não vai. Eu imagino que alguém vai morrer. Então, eu aí, acho que um agravante da situação. roda. Já pensou? Todo mundo aí contando com ela. Ela chega para resolver o problema, não resolve, e a consequência disso é a morte de um querido ali. Imagina só o peso que isso não vai deixar para uma próxima temporada. Aí eles se separam. Aí eles se separam mais ainda. Porque é muito comum também nesses filmes americanos de passagem de tempo de jovens, de criança para adulto, cada um ter separado, né? A gente pensa às vezes adolescente. Eu tinha uma amiga de infância que eu dizia para ela que um dia a gente ia se casar, ia continuar vizinha, continuar amiga, que a gente ia junto arrumar a casa uma da outra, a gente ia viver junto. Engraçado, a gente tinha essa ideia. Acho que na infância, você tem muita ideia que você vai ser amigo para sempre, grudado, né? E não é assim. Eu acho que talvez realmente aconteça alguma coisa que faça com que eles se separem muito mais do que geograficamente, mas haja uma cisão nisso. E depois eles precisam se reunir para resgatar e resolver algum problema lá na frente. Isso. Eu tava lembrando disso, cara, entendeu?
Né? Só que assim, não com um período de assim, muito longo, né, de tempo, né? Porque o It eu acho que é de 27 a 30 anos, se não me engano. Ele vem, o Pennywise vai e coleta algumas vítimas e aí ele some de novo, né? Talvez não seja um período muito grande, mas serve para ele, tipo, levar um nocaute ali e ficar ali inerte durante um tempo. E aí, com isso, né, eles se separem, eles briguem de alguma forma, e depois comece o problema de novo, e eles não vão ter outra opção a não ser se juntarem para tentar vencer o Vecna. Pode ser que isso dê, né, um caldo aí para uma última temporada, né? Pode ser, sim. E quem que vocês acham que vai morrer, gente? Eu chutaria o Steve, hein? Ih, cara, será? É. Não, quem eu queria que morresse era o Will, que não tá fazendo porra nenhuma mesmo. Mas eu acho que é o Steve que morre. Nossa, não, tadinho. Já esqueceram do aniversário do Will, já. Não faz isso, não. Ele já sofreu muito nessa temporada. Tiveram a covardia de esquecer o aniversário do pobre do rapaz. Ah, coitado. Cara, quem tá machucado é o Steve, né? Quem tá machucado, que foi atacado lá pelos morceguinhos bizarros, é o Steve. Então tem grande chance dele morrer. É uma solução fácil, né? Se os roteiristas quiserem ir pra solução fácil, eles matam ou o Steve ou o Jonathan. Para finalizar o triângulo, exatamente. Resolve o triângulo amoroso ali, e aí ela vai ficar com quem sobreviver. Então, olha só. Resolvido. Né? Fato. Ou então ela fica sozinha porque ela vai pra faculdade longe. Pá. Ou isso ainda. Porque faz sentido também. E aí, só voltando nessa questão do triângulo, né? Por mais que o Steve tenha melhorado, por mais que o Steve tenha se tornado uma pessoa muito melhor do que ele era, assim, ele foi muito babaca com a Nancy na primeira temporada. Então, ela voltar agora com ele... isso estragaria até a personagem, não é? A Nancy, né? Pois é, assim... seria muito estranho depois por mais assim... Pô, ele salvou todo mundo várias vezes. Eu brinquei na live dizendo que ele é o tanque da equipe, né? Porque quando eles têm que ir pra pancadaria, quem vai é o Steve. Né? É ele que pega o taco de beisebol cheio de prego e vai pra cima da galera. Então, assim, ele realmente mudou muito. Mas, ao mesmo tempo, a ponto da Nancy voltar com ele, geraria um ruído ali, entendeu? Que eu não sei se a série precisa comprar essa briga. É verdade. A série tem outras brigas pra comprar e essa é uma que eu não sei se eles precisam. Então é possível que ele morra, mas não sei se é ele que vai morrer, né? Eu não sei se seria um ruído muito grande, não, porque, assim, pensando na mulherada, eu acho muito crível. Isso é bem cara da mulherada. Pensando na mulherada, ainda mais a mulherada dos anos 80, muito crível, muito crível. Ainda mais se só sobrar ele, o outro morreu, eu não tenho dúvida. Agora, o que o povo vai dizer, o povo hoje, 2022, o que o povo vai dizer, o que o povo vai achar? Ah, meu Deus, mas realmente não sei se eles vão querer comprar esse barulho. Mas que eu acho perfeitamente crível numa situação normal. Muito vida normal, vida. Pô, conheço várias que casaram com o Steve, ó, muitos. Eu que concordar. Muitos casaram com o Steve. Então, toca o barco. Então deu ruim pro Jonathan. Jonathan. O Jonathan é a bola da vez. Deu ruim pro Jonathan. Ou o Argyle. Já imaginou o Argyle morre? Tanto faz, como tanto fez, né? Não chorarei. Falaram que ia ser uma morte de impacto, então não ia ser ele. Né? Acho que não poderia ser ele, não, realmente, né? Vamos falar agora um pouco da história em si, porque a gente começou com flashback, né? A gente teve uma certa impressão, pelo menos eu fui enganado em vários pontos nesse primeiro volume aí de episódios, e no final a gente tem um monólogo extenso lá, onde a gente descobre a origem de tudo, que o na verdade, ele é o Vecna, mas eu fui muito mais surpreendido por saber que o era o filho do cara cego lá, que eu esqueci o nome, Victor Creel, né? Cara, aquilo ali foi pra mim uma surpresa enorme. Eu falei, caraca, velho. E quando o moleque aparece, você não dá muita ideia pra ele na história que o Victor tá contando. Você fica assim, poxa, o molequinho, ele, tudo bem, ele tá meio deslocado, né? Você é criança, tá chegando numa casa nova e tal.
E nada, você não dá nada pelo garoto. E depois você descobre que o garoto que é meio que a origem de tudo, né? Ele que começa a ser a origem do estudo do professor lá no laboratório, e é onde ele começa a explorar e testar outras crianças com esses poderes mediúnicos, né? Se assim podemos dizer. Então, a gente pega... já que a série está se encaminhando para uma reta final, eles têm que esclarecer várias coisas. Então a gente já fica sabendo como que isso começou. E aí você pega e vem com episódios mais longos, né, com a duração maior, e você explora esses pontos da história que antes tinham só tocado. Por exemplo, eu fiquei muito interessado em comprar, eu até comprei recentemente o livro, só não chegou ainda, Raízes do Mal, que é um livro do universo expandido de Stranger Things. Então ele vai contar um pouco dessa trajetória do Dr. Brenner lá no começo. Então quando começou lá, eu vi aquele cara tomando o café dele lá, né, fazendo lá as palavras cruzadas, né, bem característico daquela época lá. Eu falei, cara, eles estão trazendo esse cara de volta, como assim? Né? O que eles vão explorar? Aí me deu interesse em querer conhecer mais da história, né? Ou seja, fora do que a série apresenta pra gente ali, né? Então, quero saber de vocês aí, o que vocês acharam dessa duração maior dos episódios e se a história, o desenvolvimento, assim como um todo nessa primeira parte, foi bem explorado, né? Se isso foi bem construído. Eu vou falar sobre a história e a duração eu vou deixar para a Dorameira da Residência se manifestar. Tá? Eu entendo quando vocês falam que o núcleo da Eleven foi mais arrastado, mas eu acho que para a história que eles queriam contar, precisava. Luiz Otávio, mas não podia tirar umas repetições? Podia realmente tirar. Mas porque eles queriam mostrar ali, para a experiência que eles queriam colocar no final, eu acho que faz sentido aquele núcleo ter levado o tempo que levou. Me pegou de surpresa saber que o cara que estava ajudando a Eleven era o 1. Nem um pouco. Aquilo ali, para mim, estava muito, muito nítido, essa relação. Mas também o que pegou para mim foi o fato dele ser o filho do Victor Creel, né, que tá lá no manicômio, achando que era uma entidade maligna que estava destruindo a casa dele, e na verdade era o filho, que é um psicopata com poderes sobrenaturais. Né? Então, aí, isso dá muito mais peso para a própria história do Victor, e foi realmente o que me pegou. Em dado momento eu também desconfiei do 1 ser o Vecna, mas eu ficava assim, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Então, para mim, o grande plot mesmo foi ele ser filho de quem era. Porque parece que é só uma história que tá lá, né? Aí tem o filho da família, que é uma história importante, mas tu não se liga tanto no filho. Então, assim, e tem os poderes da Eleven. Ele deve identificar alguma coisa, mas que ele era o vilão, isso eu não tinha sacado, não. Sobre a duração, não me incomodou, porque, como eu falei, aqui na Residência tem uma dorameira, e aí eu meio que já me acostumei já com isso. Eu não ligo mais, assim, para episódios longos. Eu gosto. Agora, eu acho que, às vezes, as séries americanas são muito superficiais, não se aprofundam em nada, ninguém. Eu curto esse ritmo de 1h06, 1h10, 1h12 de episódio. Então, até porque ele falou, eu assisto muito dorama, então dorama são 16 episódios de mais de 1 hora, no mínimo. Às vezes você já peguei dorama, por exemplo, de 32 episódios de 1 hora, gente. Vocês têm noção? O que é tu acompanhar um negócio desse? Então, assim, eu tô acostumada. Então, para mim, não foi cansativo. Eu achei realmente, como eu falei no início, que passou muito rápido. Nem percebi. Eu acho que a edição tá muito legal. Eu acho que além da direção tá muito boa, eu sempre presto muita atenção na questão dos responsáveis por edição, dos cortes, na continuação. Eu achei que eles deram um ritmo muito legal e faz fluir. Em alguns momentos, você sente essas barrigas que ficam um pouco mais cansativas, mas eu acho que cabe dentro da história. Então, eu curto bastante, não me incomodou, não. O que eu acho que pode ser que... Na hora eu fiquei pensando sobre... Eu pensei que a casa fosse talvez um local amaldiçoado, tipo a Mansão Hill, né? Pensei assim, vai ver que a casa que é o lugar da maldição, então tem alguma coisa nessa casa que... E aí depois ser o garoto, eu também me surpreendi, eu não esperava. Eu esperava até que a casa tivesse algum componente a mais.
E eu pensei assim, lá, tá vendo? Outra referência, a Mansão Hill. E no fim das contas não era. É o moleque que é o encapetado. Eu achei tão didático. Eu gosto quando é didático, porque você vai construindo as suas teorias ao longo lá dos vários episódios, mas vai ter um episódio que vai te explicar tudo. Porque algumas séries querem pagar de cult, pagar de complexa e nem depois responde. Aí você fica tentando montar um quebra-cabeça que é quase impossível de montar. Então eu adorei que teve aquele episódiozinho de explicação e mostrou que é tudo amarradinho, porque eu lembro que quando começou quando lançou a temporada, eu logo vi o pessoal falando, eu vi já os primeiros episódios, será que vai ter a ver com as outras? E é tudo amarrado, tudo muito bem construído, os vilões estão sim interligados, então eles tiveram sim o cuidado na construção da história. E chega nessa reta final ali do 7º episódio, a gente vê que, de fato, Stranger Things é uma história madura mesmo, contendo adolescentes ali no protagonismo. Não é que a duração dos episódios tenha me incomodado, mas em 2 ou 3 episódios ali, eu no corte deixaria eles um pouquinho menor. Para mim, eu continuo batendo o martelo de que algumas partes ali daquele arco da Eleven não tinham necessidade e continuariam mostrando para a gente o que a gente precisaria saber. E a gente não chegou a mencionar, mas lá no 1º e no 2º episódio, que parecem assim meio que cenas talvez mais bobas, mas aquilo tem toda a conexão com depois. E aquela parte lá do colégio, a gente vê a Eleven não pertencendo, ela não tem essa sensação de pertencimento em momento nenhum. Inclusive, aquela personagem lá, a Angela, que menina desgramada, cara. Pra mim, pior do que o Vecna, ela que é a vilã da temporada. Vecna, menina, cara... Me desculpa, mas que patinada bem dada naquela menina. Crianças, brincadeira, tá? Mas, não façam isso em casa, crianças. Aquilo ali faz a gente entender o tanto que a Eleven lida ainda, porque a gente podia acreditar o seguinte, agora ela morando com a Joyce, ela vive feliz, ela não sofre mais nenhum trauma, mas ela tem que sofrer traumas, dado a vida dela naquele laboratório, olha o que ela enfrentou. Então, aquela cena lá do colégio, que talvez a gente podia ter pensado que era só para encher uma linguiça, mas não, dá total embasamento para o que vinha a seguir. Mas esse vinha a seguir, eles deram uma enroladinha que eu pessoalmente achei que não tinha necessidade, mas não chega a incomodar de assistir. E eu acho que pro tanto de coisa que tem aí para fechar, mesmo sendo 2 horas, aí os episódios que vão finalizar a temporada, eu acho que a gente não vai sentir passar. Tem muita coisa realmente para se solucionar. Então eu acho que vai ser até bem dinâmico, não vai incomodar, não. A Ana estava lembrando aqui de uma série da Netflix, Arquivo 81. Que ranço. Em cima disso que a Thalita falou. Se vocês não assistiram, se você que está escutando também não assistiu, precisa não, tá? Não precisa. Foi cancelada, foi cancelada. Não tá perdendo nada, não. Porque foi cancelada. E assim, tu vê claramente que os caras estavam achando... Eu falei isso no vídeo aqui no canal, acho, assim. O cara claramente estava achando que estava produzindo a sensação do momento. Aí eu falo assim, vou deixar várias pontas soltas aqui, porque nas próximas temporadas eu vou poder explicar isso tudo. Aí a série não foi renovada, e aí tem um monte de ponta solta, a série não explica um monte de coisa, e você termina de assistir e fica assim, tá, e isso aqui? E isso, aquilo, outro? E aquilo, outro? E o Stranger Things não deixa isso acontecer. Mesmo você sabendo que vai ser renovado, os caras fizeram questão de explicar a maior parte das coisas necessárias para que você possa acompanhar a série. E não ficam pagando de inteligentão do tipo, vou deixar você absorver e interpretar de acordo com a sua vivência o que isso quer dizer. Pelo amor de Deus, né?
Eu pago Netflix com um negócio sendo feito, desenvolvido, bem feito, entendeu? Não quero ficar pensando muito, imaginando. Deixa eu imaginar o que eu quiser imaginar. Não me obriga a imaginar porque não tem fim. Odeio coisa que não tem fim, entende? Porque aí você me obriga a ficar criando um final porque você não fez um final. Aí a incompetência sua quer jogar pra mim. Eu pago Netflix, é pra assistir um final. Eu posso não gostar, ficar pensando que podia ser outro, mas eu quero ver um final. Quer me matar é você ter que assistir vídeo pra entender a série. Não, gente, isso me mata. Porque uma coisa é você assistir um vídeo para agregar, para você, às vezes, ver algo que você não percebeu, mas que estava lá. Às vezes, você deu uma sonçada, acontece. Aí eu vou arranjar uma série de hates para mim no que eu vou falar agora. Mas eu não consegui me envolver com Dark justamente por conta disso. Cara, eu tenho que... Amo a Carol Moreira, mas eu precisar de assistir ela para entender me matava, cara, sinceramente. Eu quero que tenha, de certa forma, seja didática. Eu não precisar de ficar lá armando uma árvore genealógica. Uma parede, tipo aquelas de filme de detetive, você bota a foto do pessoal lá, entendeu? Novo, velho, bota o fio vermelho e você vai ligando ali para assistir. Eu já assisti, porque eu resolvi, né, pegar esse projeto de vida para mim, né? E o pior é que eu sempre faço o seguinte, que, por exemplo, saiu a segunda temporada, aí eu tenho que assistir a primeira junto com a segunda para poder entender. Aí saiu a terceira temporada, aí é idiota que tem que assistir a primeira, a segunda e a terceira para conseguir entender. Saiu a quarta, aí eu não assisti mais, acabou aí, parei. Faça igual a mim, durma no primeiro episódio e não assiste nada dessa série. Agora, só para a gente fechar isso tudo aqui, eu não sei, né? Pode ser que vocês concordem comigo, a gente teve o anúncio dessa quarta temporada antes da pandemia, se não me engano. Então, a pandemia veio em 2020, isso mudou muita coisa, né? As crianças, inclusive, cresceram, né? Porque foi um período aí de 2 anos, praticamente, onde ficou tudo parado. E aí, a Netflix me resolve lançar essa parada dividida. Não sei se ela está usando isso como um termômetro para outras novas séries que virão, né? De repente, ela está querendo testar uma parada nova. Tanto é que não deixou nenhum espaço muito grande de tempo, né? A gente teve 1 mês do lançamento de um volume para o outro, que vai ser agora no início de julho. Então, pode ser que seja um teste, talvez, né? Mas eu só tive um pouco de dificuldade em assistir, porque nessa época aqui eu só conseguia assistir à noite, né? Então, à noite, para mim, com episódios com a duração mais longa, acabou dificultando. Mas isso não significa que eu não tenha gostado, né? Eu achei que foi muito bom. Eu tive que me dividir em mais dias para assistir. E Stranger Things é uma série que eu gostava de maratonar. Pegar e começar a assistir ela num final de semana, de sexta-feira, por exemplo, um sábado que eu não fosse trabalhar, emendava tudo. Então, eu não consegui fazer isso dessa vez, mas não significa que ficou ruim, né? Eu só tive que me dividir em mais vezes aqui. Então, por isso, acabou sendo um pouco mais difícil para mim, mas, né, tá tudo em casa, né? Todo mundo gostou, né? Tá de boa. Agora vamos para o momento aqui dos nossos balões. Vamos dar as notas aqui para esse primeiro volume de episódios aí da quarta temporada. Ana Cláudia, de 0 a 5 balões, quanto você dá para esse volume 1 de Stranger Things 4? Eu dou 4 balões e um murcho, meio assim, meia bomba. Pode? Ou tem que ser sempre balão cheio? Eu dou um balão cheio e um meia bomba. 4 balões e um meia bomba. Eu tô nesse daí também. 4 balões e um meio ali, que foi um asmático que não conseguiu terminar o serviço. Perfeito. Eu também vou plagiar, até porque no site lá do Fórum Nerd eu coloquei 9 na temporada, então não ficaria muito coerente eu colocar 5 balões. Pelas falinhas que a gente comentou aí ao longo desse bate-papo, então 4,5 tá de bom tamanho. Eu vou ficar com vocês, 4 balões e meia bomba, eu acho que tá de bom tamanho aí, né? Então, foi muito bom, tivemos aí uma boa temporada, vamos dizer temporada, né? Um bom volume de episódios aí para essa temporada, que foi extremamente positivo, né? Então é isso, né? 4 balões e meio aí, geral. Momento TCC.
E chegamos agora ao nosso momento TCC aqui do Papo Nerd, momento jabá, onde a galera deixa aí o Pix, deixa as redes sociais, caixa postal, deixa o link de associado na Amazon. Fiquem à vontade aí, galera. Bem, nós somos os Dois Faladores, temos um canal no YouTube com o nome de Dois Faladores, olha que criativo, né? E lá toda semana sai pelo menos um vídeo novo sobre algum conteúdo da cultura pop ou alguma coisa aleatória que a gente tenha vontade de falar. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. No Spotify. E também estamos indo pro Spotify. É o algarismo 2, tá? Então bota número 2, Faladores. É o mesmo para todas as nossas redes sociais, basta botar o arroba na frente, você nos encontra no Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, a gente está em tudo quanto é lugar. O nosso canal, a gente tem pelo menos um vídeo novo por semana, a gente às vezes consegue lançar alguma coisa ou outra na segunda, geralmente quando tem uma coisa extra é segunda, e sextas-feiras às vezes a gente faz live. Olha, sentiu isso às vezes? Tudo às vezes. Enfim, mas se inscreve no nosso canal, que você se inscrevendo você vai ficar por dentro de tudo. E também segue a gente lá no Instagram, que o Instagram também é o nosso mural de novidades. Do que a gente vai fazer, o que vai acontecer, a gente está sempre postando antes lá no Instagram, para aqueles que nos acompanham ficarem sabendo o que acontece e não perder nada de novo que a gente pode estar inventando. Obrigada aí pelo convite de novo, Thiago. Pessoal, eu sou Thalita do Fórum Nerd, você encontra a gente lá no @Fórum Nerd no Instagram, lá no Twitter é @nerd_fórum. A gente também tá com um canal no YouTube, tem inclusive entrevistas lá com vários convidados toda segunda-feira, é só procurar por Fórum Nerd lá no YouTube. E o meu pessoal é @ThalitaSAmaral, Thalita com TH. Sigam a gente para acompanhar as principais notícias da cultura pop. Agora agradecendo aos Dois Faladores, muito obrigado por terem aceitado o convite finalmente aqui no Papo Nerd, trocando uma ideia com a gente aqui, valeu mesmo! Nada, imagina, a gente que agradece a oportunidade, né? A agenda nunca deixava, e aí felizmente a gente conseguiu para falar de uma coisa boa também, né? Já imaginou a agenda bater justamente para ficar só falando mal? Deu tudo certo. Também, ó, foi lá no alto, ó, lá em cima. E é isso, vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd, episódio número 74. Falamos hoje sobre Stranger Things, o primeiro volume de episódios aí, né? Acho que foi unanimidade aqui, podemos concordar que essa está sendo uma melhor temporada, ou início de temporada, se assim podemos dizer, até agora. Para você que nos ouviu até agora, obrigado pela companhia e aproveite para curtir esse episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas aí no post. Para dúvidas, críticas e sugestões, mandem um e-mail para papointernerd@gmail.com. Eu sou Thiago Moura TM. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes. Beleza, tá gravando aí? Só verificar. Todo mundo, acho que vocês conseguem ver se tá gravando aí. Sim, avisou aqui. Beleza, então, deixa eu começar aqui. E hoje aqui com a gente, né? Finalmente, os Dois Faladores aqui, depois de um Pix solidário de R$10 mil, eles estão aqui com a gente. Caiu a conta errada de alguém, então. Qual coisa aconteceu? Aí, pode ir, Ana, agora, depois Luiz, depois Thalita. Perfeito. Não sei, pergunta para ele, precisa se apresentar, falar da Oi? onde vem. Eu posso não gostar, ficar pensando que podia ser outro, mas eu quero ver um final, porque eu pago Netflix. Caramba, eu tô muito gaga hoje. Só porque é um podcast. Um podcast. É bem a minha cara aí. Muito bom. Mas esse e-mail é balão murcho ou é balão de asmático? Definir aí. É meio cheio. Eu adorei o termo meia bomba. Meia bomba. Vamos aderir. Este podcast foi editado por Thiago Moura TM.